eu queria meditar com vocês em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 3, que diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Queridos, nós devemos entender que a murmuração afeta diretamente o nosso testemunho cristão. O que Paulo escreve aqui, do verso 3 até o verso 10, é dentro desse contexto de muitas lutas, angústias, privações, de muitas aflições. Mas diante desse contexto, o apóstolo Paulo, ele nos chama aqui ao contentamento, a não vivermos uma vida amargurada, a não abrirmos os nossos lábios para murmurar contra Deus. Meus irmãos, observem que o ensino de Paulo sobre a vida cristã tem um foco consistentemente evangelístico. Ele fala sobre o contentamento interior e também o contentamento exterior. Veja, não deveríamos pensar em contentamento apenas, então, de maneira individualista, como na paz que o Senhor nos proporciona. Nós precisamos pensar evangelisticamente, meus irmãos. O contentamento dos crentes revela ao mundo a glória de Deus, que resplandece no cristão contente. E é exatamente esse o argumento de Paulo em Filipenses 2, verso 15. Ele diz: para que sejam irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Paulo diz que, como filhos de Deus, no meio de uma geração pervertida e corrupta, nós, crentes, devemos resplandecer como luzeiros. Mas, no contexto, isso parece implicar fazer tudo sem murmuração nem contendas. De fato, meus irmãos, um espírito murmurador ofusca o brilho, impedindo que cristãos descontentes resplandeçam como luzeiros. E aqui eu queria mostrar para vocês dois motivos porque a murmuração enfraquece o testemunho da igreja. O primeiro é que um espírito descontente proclama a si mesmo e não o nome de Cristo. A pessoa murmuradora e descontente é alguém egoísta. Uma testemunha precisa levar os outros a afastarem-se de si mesmos e voltarem-se para o Salvador. A segunda razão é que a murmuração nos torna semelhantes ao mundo e não separados dele. Veja, os descrentes, por sua própria natureza, são descontentes. Agostinho disse que o coração não descansa até que encontre descanso em Deus. Então, um ímpio que vive uma vida distante de Deus, ele não vai encontrar descanso no mundo, sempre vai viver para murmurar. O coração do incrédulo tem um anseio que este mundo não pode satisfazer. Em meio a essa inquietação e confusão, a igreja então precisa oferecer uma alternativa, um coração tranquilo e em paz, que está seguro e contente em Deus. Nós precisamos buscar o contentamento, não somente pelo bem de nossa própria alma, mas também por amor àqueles que estão perdidos e sedentos por não conhecerem o Deus da paz. Dentro desse contexto, nós observamos então que murmurar é uma evidência de pouca fé na providência graciosa de Deus. Deus, Ele cuida de nós. E quando nós não demonstramos confiança em Deus, estamos desonrando a Ele. Estamos desprezando a sua soberania, a sua sabedoria, a sua bondade. O murmurar, meus irmãos, só acrescenta trevas, porque obscurece a luz da graciosa providência divina que tudo controla. Então, para que você não viva uma vida de murmuração, você deve lembrar-se continuamente do Deus que você serve. Este é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. O Deus que não retirará bem algum aos que andam na retidão. O Deus cuja bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O Deus que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? O Deus através de quem podemos todas as coisas. O Deus segundo as suas riquezas, que suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. O Deus que nos ajudará, nos fortalecerá, nos susterá na destra da sua justiça. O Deus que nunca nos deixará, nem nos desamparará. O Deus que completará a obra que começou.
O Deus em cuja presença há fartura de alegrias, em cuja mão direita há delícias perpetuamente. O Deus que tem toda a autoridade no céu e na terra. O Deus que nos disciplina para o nosso próprio bem. O Deus cujos olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. O Deus que conhece o número dos cabelos da nossa cabeça e sem a vontade do qual nenhum pardal cairá por terra. Esses textos, meus irmãos, sem dúvida, demonstram que não temos motivos para murmurar. Descanse em Deus, espere em Deus, busque esse Deus e lembre-se de quem esse Deus é. Que Deus te abençoe e te dê um coração grato a cada dia, em nome de Jesus. Amém.